E aí, turma? Estão preparados para mais uma aula? Então, fique ligadinho daí, não saia. Nós vamos aprender bastante juntos, tá certo? Então, fique ligadinho aí. Hora da gramática. Na aula de hoje, nós vamos sobre notações léxicas. Acompanhe a leitura. Quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós e lá meu avô Tião fez um robocão, feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão. Brincamos de montão, até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir, vou, mas volto logo, Paçoca, que era o nome dele. E vivemos muitas histórias, uma festança que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança. Observe as palavras destacadas no texto. A palavra avós, avô, Tião, robocão e a palavra paçoca. Observe que ela está com acento gráfico. Na palavra avô também tem, na palavra Tião também tem, na palavra robô, na palavra cão e na palavra paçoca. Bem na letra C. As palavras que foram destacadas no texto mostram alguns sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Esses indicadores são chamados de notações léxicas. Veja alguns sinais que utilizamos: o acento agudo, acento circunflexo, o tio, cedilha, hífen. Olha o acento agudo, observe ele aqui. Veja o que podemos fazer com ele. O acento agudo indica a pronúncia de som aberto das vogais nas palavras. Veja exemplos. Na palavra pá, o agudo está na vogal A. O som ele é aberto. Nós abrimos a boca A, pá. Veja outra palavrinha. Chapéu. O agudo está na vogal E. O som é aberto. É. Tem mais. Na palavra índio, observe a vogal I. O som é aberto também. Na palavra óbvio, olha o O. O. Não é um O fechado, é O. Nós abrimos a boca. E também na vogal U. U é um U aberto. Então, todas as vogais nós podemos utilizar o acento agudo. Vogal A, E, I, O e U. E o acento circunflexo. Observe ele. O chapeuzinho, que chamamos de chapeuzinho do vovô. O circunflexo indica a pronúncia de som fechado das vogais A, E e O. Por que fechado? Porque nós fechamos a boca, não é igual o agudo que nós abrimos A, E. Não, nós só utilizamos apenas na vogal E, na vogal A, na vogal E e na vogal O. Então, o som é fechado, nós fechamos mais a boca e pronunciamos E, O. Então, quando utilizamos o acento circunflexo em cima da vogal A, da vogal E e da vogal O, nós pronunciamos assim: O, E e O. Veja exemplos. Na palavra ânimo, nós utilizamos o acento circunflexo, falamos ânimo. Nós não vamos falar ânimo. Se tivesse o acento agudo, seria A, ânimo. Então, aqui é fechado o som. Veja mais exemplos. A palavra você.
Se eu coloco o acento agudo igual esse que está em cima da palavra pronúncia, seria você, mas ele está com o som fechado porque tem um circunflexo. Então, é você. Olha o som. E. Ah, tem outro exemplo. Ônibus. Olha o ônibus. Na vogal O, nós utilizamos o acento circunflexo e falamos O. Ônibus. Se tivesse um agudo, o som aberto seria O. Ônibus. Olha o ônibus. Nós falamos ônibus. Olha o ônibus. Mais exemplos. O tio. Nós utilizamos o tio. O tio, ele indica a pronúncia nasal das vogais. Nas vogais A e na vogal O. Tá certo? Apenas na vogal A e na vogal O. Então, quando ele está em cima da vogal A, o som é nasal. Eu vou falar A com o circunflexo, o chapeuzinho do vovô, quem lembra, eu falo O. A, O. A com agudo, que é igual a este aqui em cima da palavra pronúncia. O quando é o chapeuzinho do vovô. E quando eu utilizo o tio, eu posso tapar o meu nariz, observe. Ele vai ficar assim, ó. A. Olha como o som muda. A. E quando está na vogal O, se for o chapeuzinho do vovô, fica O. Se for o agudo, igual a este aqui, fica O. E se for este daqui, o som fica... Nós vamos tapar o nariz. O. Olha a diferença. O. A. E O. Olha o som como muda. Então, eu vou mostrar exemplos para vocês compreenderem melhor. Veja. Anão. Olha. Anão. Olha o tá vendo? Anão. Não é o, é Outra palavra, pães, ó. Pães. Parece que o nosso nariz mexe quando nós vamos pronunciar pães. Eu vou comprar alguns pães. Olha, pães. Observe. Tem outra palavra, balões. Veja os balões. Ons. Olha, Então, veja, tá vendo a diferença? Se fosse com o agudo, seria O. Com o chapeuzinho do vovô, seria O. A boca fechada. E com o tio, fica ons. Balões. Olha o som fraco. E a cedilha. Quem aí lembra da cedilha? A cedilha, ela é utilizada abaixo da letra C. Sempre embaixo da letra C. Apenas quando ela vem, a letra C vem antes das vogais A, O e U, tá certo? Só vamos utilizar quando a cedilha... Só vamos utilizar o C com a cedilha quando ela vem antes da vogal A, da vogal O e da vogal U. E ela indica que a letra será pronunciada com som de S. Então, veja exemplos. Caçador. Olha o K. A letra C, ela tem o som de K. Mas essa letra C aqui, ela tem o som da letra S. Sa, tá vendo? Se eu não tivesse essa cedilha aqui, seria cacador. Mas ela tem a cedilha, então ficou com o som de S, caçador. Olha o caçador. Mas uma palavrinha, paçoca. Veja o exemplo novamente. Ela está acompanhada da vogal O. Então, paçoca. Olha, aqui ela tem o som de S também.
Aqui ela não tem o som de S, tem o som de K. Então, ficou paçoca. Se eu tirasse a cedilha, ficaria pacoca. Mas outra palavrinha é a palavra açúcar. Açúcar. Então, para indicar que tem o som do S, nós utilizamos a cedilha, certo? E o hífen? O hífen é este sinalzinho aqui. O hífen nós podemos usar para juntar elementos diferentes em uma só estrutura, ou seja, em uma só. Vou juntar uma palavra com outra, que dá o significado de uma só palavra. Então, o hífen ele poderá ser usado para separar as sílabas de uma palavra. Por exemplo, estudo. Estudo. Olha só. Olha o hífen aqui. Quando eu vou separar as sílabas, eu faço o quê? Aí eu ponho o hífen, tu, o hífen e o do. Estudo. Separei as sílabas. Então, olha a utilidade do hífen. Mas outra palavra, a palavra madeira, a mesma coisa. Madeira. Eu separei utilizando o hífen. E ele serve também para ligar as palavras compostas, como couve-flor e erva doce. Então, eu utilizei, são dois substantivos. Eu utilizei o hífen aqui, tá vendo? Olha aqui novamente, erva doce. Eu utilizei, ele aqui também. E ele também serve para ligar o pronome ao verbo, como mandei-lhe, viu e disse-lhe. Se eu for, ao invés de falar, eu mandei alguém te entregar algo a você, entregar um brinquedo a você. Então, seria mais fácil eu falar, mandei-lhe entregar um brinquedo. Agora é hora de praticar. Você pode escolher um livro de sua preferência. Faça a leitura e veja se há alguns dos sinais ou notações léxicas que aprendemos na aula de hoje. Verifique se há. Olhe direitinho, leia página por página, capriche na leitura, tá certo? Na próxima aula eu vou querer saber se você conseguiu identificar ou não. Beijão e tchau, tchau. Fiquem com Deus. E aí, o que acharam da aula? Espero que vocês caprichem na atividade. Olhem o cronograma no grupo. Caprichem que na próxima aula, na live de quarta-feira, nós iremos corrigir, tá certo? Então, beijo pra vocês. Então, caprichem. Beijos.